Pronto, turma, estamos aqui unidos mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa e eu tenho certeza que ficou ainda um pouco nebuloso o que a gente viu aí na aula anterior, né, sobre a estrutura das palavras, mas que a gente está aqui hoje para deixar isso bem mais cristalino e mais claro para vocês. Confesso que tinha muito nome técnico, muitas coisas assim, muitas nuancezinhas que dificultou aí talvez para alguns, né, mas para outros nem tanto. E acredito que talvez o que está mais assim confuso para vocês seja o que é vogal temática, talvez. E aqui eu vou hoje revisar, mas diferente um pouco, mais com treino de questões. Eu vou só retomar brevemente aqui o que nós discutimos na aula anterior, os conceitos que vocês vão ver aí na tela, tá? E aí a gente vai mais para o quadro em seguida e resolver umas questões relativas a cada item aqui trabalhado nessa aula. Então, bons estudos, paciência e perseverança, como eu digo sempre para vocês. Então, vamos aqui ser breve, sucinto e prático. Vocês viram que nós temos no nosso português inúmeras palavras no dicionário e que cada palavra que lá consta precisa de vamos dizer assim, um ritual para que aquela palavra surja. E para que ela surja, ela precisa de elementos que componham esse nome, dando vida àquela palavra. E cada elemento que a gente acrescenta ou que a gente tira de uma palavra tem nomes específicos, né? E cada elemento desse que compõe ou que é retirado de uma palavra, nós chamamos aí de palavras estruturantes, termos estruturantes, ou morfemas. Morfemas são as menores unidades de uma palavra. Quais são eles? Vocês estão vendo aí na tela, que nós já falamos no último encontro, que os morfemas, as partes que compõem a palavra, são o radical, são as vogais temáticas, o tema, as desinências, as vogais de ligação e as consoantes de ligação, tá? E o que a gente chama de afixos. Então, eu vou aqui ao quadro agora pontuar com vocês um exemplo de cada um e depois a gente vai para os slides treinar questões também. Nas palavras vocês observam aqui, camareira, acamado, caminha. Se eu observar todas aqui, tem uma parte que soa muito parecida, fixa, que é a parte que eu vou aqui destacar. C-A-M. Essa parte fixa, ela é o esqueleto de um nome, a parte fixa, e nós chamamos de radical. Vimos isso na última aula, eu acho que é moleza para vocês. A partir dela foram acrescidos novos elementos. Vocês estão vendo aqui que eu estou grifando, ó. Certo? A areira, o A no começo, o A no final, o inha. Esses elementos também nós chamamos eles de morfemas. O radical é um morfema. Esses elementos que compõem aqui essas palavras que estou destacando são morfemas, mas aí esses elementos que estão aqui acrescidos, prefixos e sufixos, nós chamamos de afixos. Então, afixos são morfemas que nós acrescentamos no começo ou no final de palavras, ou seja, prefixos e sufixos, no começo ou no final. Então, vimos o que é radical, que é a parte estruturante de uma palavra. Vimos os afixos, que são os elementos que eu coloco no começo ou no final de uma palavra para que tenham novos sentidos. Vamos ver agora o que é uma desinência, tá? Pode ir passando. Pode passar. Mais. Uma vez. Deixa essa tela. Pronto. Pode ficar aí. Então, vamos agora ver o que é desinências e o que é vogal temática. Vou logo falar de desinências para ficar mais claro. Qual a diferença de desinência para sufixo? Desinências são finais de palavras, morfemas que estão no final de palavras,
e podem ser presentes em verbos para indicar o modo, o tempo, o número singular ou plural e a pessoa. Se é eu, se é tu, se é ele, tá? Pode ser usado também para substantivos, para indicar gênero masculino, feminino e para indicar número singular ou plural. Então, desinências são sempre presentes só em verbos para indicar o tempo em que lá estão, o modo, o número ou a pessoa. Já em substantivos, indicam o sexo masculino, feminino, singular ou plural. Um exemplo, a palavra cantava. Eu tenho aqui o radical que é cante, todo mundo sabe disso. Quando eu vou conjugar os verbos, se repete até aqui. O A é uma vogal temática, porque indica a conjugação, que é primeira conjugação, vem do verbo cantar. O que é uma vogal temática? É uma vogal que liga o radical para o complemento, para que possa ter sentido aquela palavra. Tá? Então aí não é vogal de ligação, mas sim vogal temática, porque está presente nos verbos. E o vá é uma desinência que indica o tempo passado de um verbo. Então, desinência é o que está no final dos verbos, indicando o tempo, o modo, tá? Quando eu digo cantávamos, esse mos também é uma desinência. Ele indica o plural. Tá bem? Substantivo, garotas. Esse AS, nós temos aqui desinências, porque está no final de substantivos. Desinência do sexo feminino, desinência de plural, número plural. Tá? Então, desinências são finais de palavras para indicar sexo, para indicar número singular ou plural, para indicar tempo. Já os sufixos, eles alteram as palavras, geram novos nomes. Garotada, garotinho, são coisas diferentes, tá? Então, nós vimos aqui o que é radical, o que é desinência, né? E o que é uma vogal temática. Olha para essa tela aí. Andávamos. Radical, ande, parte fixa. Tema é a soma do radical com a vogal que faz parte do verbo. AND é o radical, o A é do verbo andar, então é o tema. Vogal temática, A, primeira conjugação. Desinência que indica o tempo, o vá, indica tempo passado. E desinência que indica plural, o mos, e indica a pessoa, nós, tá? Então aí cada trechinho desse destacado, nós chamamos isso aqui de morfemas, que é a menor parte de uma palavra. Então, as vogais temáticas, como vocês puderam ver na tela seguinte, resumidamente, está aí colocada para vocês. Vogal temática é uma vogal que liga o radical a um nome seguinte e gera um novo tema. Desinências são as palavras que têm o final acrescidos plural, singular, né? Nós temos os afixos, que são os prefixos e sufixos. Nós temos as vogais e consoantes de ligação, que servem para, dentro de uma palavra, fazer a cola entre os elementos e dar uma sonoridade melhor. E temos o radical, que é a base semântica, a parte que gera o sentido. Então, vamos treinar que fica mais claro tudo isso que nós estamos falando aqui hoje na aula. Vamos à parte seguinte. Vocês vão numerar comigo aí, vocês estão vendo na tela, e vão numerar. Tem aí, vogal temática que indica a primeira conjugação. Pensa aí dessas coloridas, qual é a resposta? Vogal temática que indica a primeira conjugação. Você vai descobrir, claro, que é a vogal A. Vou botar aqui no cantinho do quadro o gabarito, tá? Vogal temática que indica a terceira conjugação. Você vai pensar claramente e vai descobrir que é a vogal I.
Nós sabemos que nós temos aí 3 vogais de ligação, aliás, 3 vogais temáticas, né? Que indicam a conjugação. O A, o E e o I. Vogal temática. Vogal temática que indica segunda conjugação? Claro que é o E. Qual é a parte menor variável do verbo, apresentando o seu significado lexical, o seu sentido? Qual é a menor parte variada de um verbo que fica fixa? Claro que a palavra é radical. É possível distinguir as 3 conjugações verbais? Como é que a gente distingue as conjugações verbais? A partir de quê? Você vai descobrir isso, claro que é a vogal temática, que vai fazer distinguir se é o A, se é o E ou se é o I. Indica o número e a pessoa verbal? Desinência. Desinência, número pessoal. Tema. O tema é a junção de quê? Do radical e da vogal temática. Gera o tema. Como o nome vende, é a junção do radical vende, mais a vogal temática é. E aí gera o tema de uma palavra. E indica o modo e o tempo dos verbos, desinência, modo temporal. Tá? Vamos aí para mais uns desafios com vocês. Vai ficando mais claro, gente, à medida que nós formos treinando aqui. Vamos lá. Os conceitos de cada nome. A primeira questão pede: analise o item em que tem erro na forma verbal. Na palavra cantávamos, que vocês estão vendo aí na tela, o cante é o radical? É a parte fixa do verbo? Só para você conjugar. Cantávamos, cantei, cantara, cantou. Ficou igual? Fixo? Então é o radical. Está correto. A é uma vogal temática? Na palavra cantávamos? Indica o verbo cantar, primeira conjugação. Está correto. A palavra canta, a junção de cante, que é o radical, mais a vogal A, que é a vogal temática, formaram o tema? Sim. Tema é a junção do radical dos verbos com a vogal temática, né? Ou nos substantivos acontece também essa mesma situação. Radical com a vogal temática. O vá é uma desinência, é uma partícula que indica o pretérito imperfeito, ou seja, o passado do modo, né, subjuntivo. Errado. Indica do modo indicativo, está errado aí. E o mos indica plural? Indica. A resposta que está errada é a letra D. A de baixo, para a gente fechar essa parte aqui. Ele quer que você olhe o nome louvássemos e vá fazendo aí no quadro, na sua cabecinha, no seu caderno também, a divisão e os conceitos a seguir. Na letra A lá embaixo, louve até a letra V. Olha aí, louve até a letra V. Esse termo, louve, de louvássimo, é chamada de quê? A parte fixa. Você vai numerar aqui letra 1, 2, 3, 4 ou 5. Louve, claro que é 5, é o radical. O A, que vem depois do V, vem do verbo louvar. Então, é a vogal temática, número 2. Louva. Louva é a junção do radical mais a vogal temática A. A gente chama isso, então, de tema. Número 1. O SSE indica que estava no passado o verbo. Então, a gente chama isso de desinência do pretérito imperfeito do subjuntivo. É o tempo verbal e o modo verbal. Você já tem dificuldade, talvez, com os verbos, por isso tem que estudar verbos também. E o mos indica plural, desinência de plural, número 4. O gabarito está aqui do ladinho, vocês vão verificar posteriormente também. Pronto. Nós vimos hoje na aula o que era cada elemento desse, consoante de ligação, vogal temática, etc. Observe aí no quadro comigo. As partes grifadas. Vamos lá. Na palavra, vamos começar pelo mais fácil. Na palavra geladeira,
Geladeira. Vem de gelo, não é isso? Geladeira vem de gelo. Então, esse azinho aí, ele foi para quê? Vamos observar. A palavra sorveteria, esse T aí, veio para quê? A palavra dancei, esse é grifado. E a palavra bares, esse é que está destacado. Vamos entender aí. Na palavra sorveteria, esse T serviu aí para quê? Pensem aí. O T, se você analisar, de sorveteria, ele é uma consoante de ligação. Por isso, sorveteria tem um aqui na resposta. Na palavra dancei, esse é aí, ela é uma vogal temática que está no verbo dançar, indica o tema, né? Que aí modificou, é uma variação, porque o verbo dançar é com A, mas algumas vezes vai ser modificada a escrita, mas é uma vogal que indica o verbo, por isso vogal temática. Quando eu digo geladeira, o A serviu para quê? Para variar a palavra e dar sentido a ela. É uma vogal temática. E a palavra bares, certo? Esse é aí, ele foi uma vogal de ligação para eu colocar o plural, que é o S. Então, aí é a resposta, letra B. Aqui, mais fácil. Assinale a opção que não tem desinência de gênero. O que é desinência, que a gente viu na aula? Desinências são terminações de verbos ou de substantivos. Terminações, não sufixos. Qual a diferença de sufixo para desinência? Sufixo é o que eu acrescento no final de uma palavra, gerando novos nomes. Ferradura, ferreiro, ferroada. Esse finalzinho que eu botei são sufixos, porque gerou novos nomes. As desinências não. As desinências são os finais de palavras que indicam plural, singular, masculino, feminino ou tempo dos verbos. Não geram novas palavras. Então, a palavra divertida, respeitoso, fantasia e aborrecido. Qual dessas vogais que estão no final não tem a ver com gênero masculino nem feminino? Você vai acertar bem de cara aí. É só você pensar se ela tem um oposto. Se ela tiver o oposto, ela é uma desinência de gênero, porque tem masculino e feminino. Aborrecido, na letra D, tem aborrecida. Então, esse O no final é uma desinência de gênero masculino. Respeitoso, na letra B, tem o nome respeitosa. Então, esse O no final é uma desinência de gênero também masculino. Divertida, tem o nome divertido. Então, esse A no final de divertida é uma desinência de gênero feminino. Já fantasia, na letra C, o A não indica nem sexo masculino, nem sexo feminino. É apenas uma vogal temática, só para deixar a palavra mais clara. Porque só fantasia não existe. Então, gabarito, letra C. Vamos só para mais um exemplo, para a gente fechar aqui. Eu falei aí para vocês, gente, em 2 aulas já, sobre a diferença de raiz e radical. Quando as palavras têm o mesmo radical, a mesma estrutura, dizemos que elas são cognatas, porque têm a mesma parte fixa. Quando elas têm a mesma raiz, é quando elas têm a mesma parte semântica, o mesmo grupo de sentido. Então, quando eu digo aí poeira, empoeirado e poeirento, poeirento, vem tudo de poeira. Tem a mesma raiz, né? Poeira, empoeirado e poeirento, tem mesma raiz. Tem a mesma parte fixa, que é o radical? Tem, até a letra R, P-O-E-I-R. Na letra B, fome, faminto e famigerado, tem a parte comum? Não. Pertence ao mesmo grupo? Fome e faminto pertence. Famigerado é a mesma coisa de fome e faminto? Não.
Famigerado é alguém que faz as coisas com muita pressa, certo? Por exemplo, com muita convicção, depende do contexto da palavra. Já sei que elas não são todas do mesmo grupo. Letra C, corporal, corpanzil e corpóreo, tem a ver com o mesmo grupo? Tem, mesma raiz. E ainda são cognatas, porque tem a mesma estrutura. E por último, floreado, florido e florescer, pertencem à mesma família, à mesma raiz, e ainda são todas cognatas porque pertencem à mesma parte estrutural, ao mesmo grupo do radical. Então o gabarito dela é letra B, porque famigerado não tem o mesmo sentido de faminto e nem de fome, tá? Então aqui foi só uma palhinha para a gente fechar a nossa pauta. Vimos aí, só para deixar na sua cabeça tudo organizado para o nosso próximo encontro, que será sobre formação das palavras, mas aqui a gente viu só a parte estruturante, que nós vimos que a palavra pode ser composta por vários elementos: radical, parte fixa, vogal e consoante de ligação são infixos, que a gente coloca no meio das palavras para que gere um sentido melhor sonoramente, né? A eufonia das palavras. Vimos o que é uma palavra que tem tema, que é a junção do radical e da vogal temática. Vimos o que é desinência, que são as finalizações das palavras em que geram lá significados sempre iguais, somente vai mudar a questão de gênero masculino para feminino, de singular para plural, para indicar também o modo, o tempo dos verbos. Vimos ainda o que era uma vogal temática, que ela serve apenas para enfeitar, para dar sentido aos nomes, e nos substantivos é a vogal A, E e O, e nos demais casos que são os verbos, nós temos as vogais A, E e I. Aqui eu finalizo com vocês, já é nosso segundo encontro, vocês façam lá as questões propostas no TD, que aí vai ficando cada vez mais nítido à medida que você vai treinando. Então, um abraço forte aí a todos, bons estudos, e como eu digo, perseverança sempre, porque estudar é treino. Então, até o próximo encontro e bons estudos.